Sejam bem-vindos a mais um episódio 4.1, 4 mulheres e um propósito. Hoje temos uma convidada muito especial aqui, um bate-papo delicioso. 4 empreendedoras nessa mesa, 4 empreendedoras poderosíssimas, cada uma numa área, mas logo eu vou falar da nossa convidada. Antes, quero convidar as nossas seguidoras a se inscreverem no nosso canal no YouTube e a seguirem 4.1 no Instagram. Nós sempre estamos compartilhando conteúdos que vão certamente contribuir com a jornada de vocês, que é uma jornada solitária, né? O empreendedorismo. Exatamente. E a gente não quer que ela seja. Então, sigam-nos nas redes sociais, aqui, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe com outras mulheres que vocês convivem aí, que estão na jornada do empreendedorismo. E agora, estão aqui na mesa Karina Paraíso, maravilhosa. A Meire Basílio, que está aqui ao meu lado, também faz parte do 4.1, uma mulher incrível que fala sobre produtos digitais, educacionais. Você quer entrar nesse universo? Eu sou a Lilian Chateau e a nossa convidada, deixa eu apresentá-la aqui, Aline Benedito, sua expertise em gestão de escolas na área da educação infantil. A gente vai bater bastante papo sobre isso, porque eu trabalhei já nessa área. Criadora do método Canteiros de Aprendizagem, tem uma filha, 11 anos, Juju. A Aline é empreendedora, movida por desafios. Eu acho que essa é a característica de toda empreendedora, né? Se não tiver que gostar de um desafio, se não arrumar pra cabeça, não é empreendedor. Não é? Acho que essa é a característica master de uma empreendedora. Empreendedora é gostar de desafio, gostar de buscar novos caminhos, novas possibilidades. E me conta como é que começou a sua carreira e como é que você chegou aí nessa gestão de educação, da educação infantil, criadora desse método. Conta um pouquinho pra gente. Oi, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, muito feliz, compartilhar com a audiência essas empreendedoras, que não é fácil empreender, não é fácil liderar. A minha trajetória, eu falo que a minha trajetória começou quando eu era pequena, porque meus pais são empreendedores. Então, esse empreendedorismo já está dentro de mim. Eu fiz a minha primeira formação com a graduação de enfermagem, sou enfermeira, atuei na área da enfermagem durante 8 anos na docência, então eu fui professora universitária. Quando a Júlia nasceu, a Juju nasceu, eu falo que nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce uma nova mulher. E a minha visão de mundo foi mudando. E eu quis sair um pouquinho, sabe, do CLT. Já tinha a base em casa, minha família, minha mãe, meu pai trabalhando, tendo a empresa deles. Então eu optei e abri a minha própria empresa, que foi uma escola de educação infantil. Ter mais liberdade com a minha filha, estar nesse mundo da criança, da educação infantil, e eu abri a minha escola. Estou aí há 9 anos com uma escola de educação infantil. Essa é a minha trajetória aí no empreendedorismo. Maravilhosa. E por que educação infantil? Pela minha filha. Pela sua filha. Esse mundo infantil, esse mundo criança, eu falo que eu fui meia doida, né? Não é algo que já veio de família, não era pedagoga, eu era professora universitária, totalmente diferente, totalmente. Eu não era pedagoga, é um universo diferente. Nós tínhamos, eu e meu esposo, que é meu sócio, tínhamos um casal de amigos com uma escola de educação infantil. Então, eu tinha junto, tinha uma referência, né? Então, ela tinha tinha essa escola. Falei, vamos ver se dá certo esse mundo. Eu tenho a Júlia. Né? Quando você é mãe, você começa a ler muita coisa, né? O Google. Verdade. Então, vamos ver no Google o que eu posso oferecer para minha filha. E a gente abriu essa escola de educação infantil. Acho que você tem 2 pontos aí muito legais, né? Então, você sempre esteve na área de ensino do adulto, né? Agora, na área do ensino infantil, isso é muito legal, mas você sempre teve na relação da aprendizagem. E eu falo que, assim, quando a gente empreende, 2 marcos, né? O empreendedorismo é a maternidade. Né? A maternidade, ela é a mesma coisa que um negócio, né? É um filho que você está gerindo e você tem que fazer ele crescer e ele ter autonomia. E quando você entrou nesse universo da maternidade, a gente mergulha nesse universo, né? Estar num ambiente com outras mães é muito poderoso. E a gente começa a consumir
os conteúdos, né? Do mesmo jeito que a gente, quando é empreendedora, a gente precisa mergulhar nesse universo do empreendedorismo para se conectar com outras pessoas que estão nessa jornada. Me conta da educação infantil. Quais são? Porque você teve uma escola, né? Você não veio da professora da educação infantil, que cresceu na carreira, virou coordenadora, teve uma oportunidade que é o Aí mais... É o desafio. É o É o caminho Aline mais... gostar de desafios. Me conta quais são os O desafios empreendedorismo de eu empreender. poderia ter ido na área, eu falo que é na área de pneus, na área do comércio, que é a da minha mãe, poderia ter seguido junto com ela, mas não, a Aline que gosta de desafios foi para outra área, que é a área da educação. Foi muito difícil. É difícil você achar uma forma correta de liderar pessoas, de gerenciar uma escola, no ler, no achar e no dia a dia, na prática, você estar lá dentro. O solitário, o eu estou indo no caminho certo, eu não estou indo no caminho certo, as dificuldades do dia a dia, foi muito difícil. O começo foi muito difícil. E esse ser difícil foi aonde eu busquei conhecimento. Eu não era formada, eu tive que fazer outra graduação para entender esse meio, porque você precisa entender o seu negócio, você precisa entender. Eu busquei conhecimento na liderança, porque na graduação, quando eu trabalhava na parte universitária, eu também era coordenadora de estágios. Então, eu liderava enfermeiros que ia para campo de estágio. Na minha cabeça era tudo fácil, eu já liderava 70 enfermeiros que ia para o campo de batalha. Sim. Mas você liderar a sua própria empresa é outra coisa. Eu liderar funcionários de uma empresa é uma coisa, eu liderar funcionários da minha própria empresa, aí o bicho pegou. Quebrei muito a cabeça, fiz muita besteira. Até você buscar conhecimento, estar com pessoas no mesmo nível, estar com mulheres que estejam passando pelas mesmas situações, criar protocolos dentro da sua empresa, escutar o seu funcionário. O escutar é o observar as dificuldades que a sua empresa está tendo, criar protocolos em cima disso. E eu fui caminhando. Daí, o que eu fiz? Eu criei o meu método, que eu chamo de canteiros de aprendizagens, para que tudo fluísse muito mais fácil na parte pedagógica, dentro de uma escola, dentro de um berçário, dentro de uma educação infantil. Sim. E eu foi essa minha trajetória, chegando até hoje. E quando tá aqui na veia, a gente vai caminhando. Então, eu fui professora universitária de adultos. Hoje eu não sou, nunca fui professora de pitiquinhos. E eu sou professora de adultos. Então, eu sou professora de gestores, eu sou professora de professores de bebês. Falando de crianças. Falando de crianças. Continua como professora de adultos, né? Que é o que tá aqui, né? Que é o que tá na veia. Eu fiz a minha graduação, eu saí da minha... Eu me formei e eu fui convidada a entrar na sala de aula com 22 anos. Então, já está na sua veia, né? O ministrar. Mas é uma coisa que eu queria trazer aqui, quando você começou a falar do método, e é uma coisa que para nós empreendedoras, e a Lília fala de gestão é muito importante, é você ter o processo, né? Processo. Foi uma dor da empreendedora é não ter processo. E normalmente, quando a gente começa, às vezes você começa no flow, né? Por instinto. Eu acho que é assim. Mas aí você trouxe uma coisa que eu acho que é relevante, porque você desenvolveu o seu método, você começou a olhar para o seu negócio e criar processos para facilitar. Foi o que você falou, né? Para facilitar a questão... O dia a dia. O dia a dia. Porque estar dentro de uma escola, o meu método ele é voltado para o berçário. Porque estar dentro de um berçário não é fácil. Estar lá dentro. É uma rotina desgastante, é uma rotina pesada. Eu falo que é pesada fisicamente e mentalmente. E no dia a dia, durante um ano todo, eu observando as minhas funcionárias, o que elas faziam, a forma com que era feita, eu fui criando processos para que isso pudesse ser mais fácil. Mas foi intuitivo, Aline? Ou alguém te falou? Porque precisava criar? Foi o meu olhar. O meu olhar e as minhas dificuldades como gestora. Perdi muito funcionário. Perdi muito aluno. Então, como gestora, você tem o seu negócio. Sim. Eu tinha minha escola, eu tinha minha estrutura. Você vê funcionário saindo, funcionário descontente. Você mesmo, como gestora, como líder, cobrando algumas situações. Será que
isso é válido para a criança, é válido para o funcionário? E quando a gente fala de educação infantil do berçário, existem algumas cobranças tão desnecessárias lá dentro que torna a gestão desse gestor muito difícil e o dia a dia desse professor desgastante. E tem um detalhe, né? Berçários são crianças muito pequenininhas. Muito Os pais normalmente também são muito exigentes, porque São. muitas pessoas vão deixar o filho no berçário, às vezes com 6 meses ou até menos, por uma necessidade, ou porque é empreendedor funcionário, eu não tenho com quem deixar. Eu vou entregar. E eu coloco um detalhe mais importante aí, porque eu tenho uma formação sou psicomotricista, então trabalhei muito com criança. A formação do berçarista. Isso. Hoje, o berçário, ele veio constituído na educação na área do assistencialismo. E por uma Uma necessidade de deixar os filhos para as mães trabalharem. Então, o berçário, ele não estava considerado dentro da educação. Então, o profissional que estava lá era cuidador. E hoje a gente sabe da importância da estimulação do bebê. E estimular o bebê, você tem que ter conhecimento. Sim. Cuidado é uma coisa. Não é um lugar para guardar uma criança. Não é. É um lugar para estimulação, para cuidar, para zelar pelo bem-estar, tudo isso. Mas tem um lugar da estimulação. Hoje os estudos estão muito avançados de estimulação precoce. Então, a dor hoje é formar berçaristas, uma formação de qualidade, e o pai entender que o berçário, eu até me arrepio a falar isso, é um dos valores mais altos dentro de uma cadeia de educação. Porque você tem um professor de química que dá aula para 50 professores é uma coisa. Você não tem um berçarista para cuidar de 50 bebês. Não tem. Você tem que ter um para 2 ou 3 ou 4 ali. Então, o custo é muito alto. Porque é um cuidado, é uma distância mínima que o profissional pode ter do bebê. E aí eu acho legal você trazer esse aspecto, porque a gente tem 2 pontos de vista. Porque normalmente o pai acha muito caro você pagar, às vezes, R$2.000 para uma criança, mas ele não faz nada. Uma fala que a gente escuta muito, quem é da educação vai se identificar nossa, mas eu pago mais para cuidar na creche do que uma faculdade. E isso pega aqui, que eu falo, meu Deus... Se o pai entendesse a importância do filho dele estar sendo formado naquele período, ele jamais falaria isso. Jamais. Ele ia falar, eu pago muito pouco para eu estar formando o meu bebê. Porque o bebê de 0 a 3 anos, o cérebro do bebê está sendo formado. É uma das partes mais importantes. Parte emocional, parte motora, tudo isso está sendo formado. Até os 6, 7 anos, ele está formado. E a partir dos 7 anos, ele só vai amadurecer o que ele já absorveu durante toda a educação infantil. Então, quando a gente fala que a educação infantil, nossa, eu pago muito caro num berçário, é muito errado isso. O conceito tá errado da educação. Conceito porque errado. O pessoal ainda não... Eu acho que... A área da trabalhei educação muito tem. nessa área, né? É a cultura. O pai, ele não tem o conhecimento do desenvolvimento infantil. Ele é pai. Ele é pai. Nós profissionais, e eu me incluo porque eu já trabalhei nessa área, nós temos o conhecimento. Então, nós temos que educar os pais. E isso que eu ia aproveitar para perguntar. Esse trabalho, porque assim, ratificando, é muito... E como pais, né? Porque eu tenho filhos. Então, tipo assim, você olha muito o lado financeiro. Esse lugar de trazer essa consciência do que é trabalhado. Hoje o mercado fala sobre isso. Porque você fala do ponto de vista do negócio. Porque assim, você vai investir, às vezes, eu gostei desse negócio de berçário, eu quero montar o meu. Mas aí você tem 2 desafios. Tem o desafio empresarial, é de você ter uma estrutura com funcionário, e tem um desafio de captação, de que seus clientes tenham consciência, porque o seu cliente não é o bebê. Não. Que o bebê não tem poder de decisão, são as famílias. São as famílias. Das famílias terem consciência da importância de eu estar colocando a minha criança numa creche, num berçário, que tem um profissional, que tem um enfermeiro, que tem alguém que dá assistência, não é alguém que vai lá só trocar a fralda e dar a papinha. Algo que me chamou muita atenção no início da minha jornada dentro da escola foram os currículos. Quais eram aqueles candidatos que chegavam? Sabe aquele candidato que não tem mais opção no mercado? Então eu vou entregar na escolinha. Não era aquele candidato com uma especialização, com uma formação. Já trabalhou em telemarketing, já foi cabeleireiro. Tentou várias coisas. Todas as profissões possíveis, menos um pedagogo, um especialista na área. Não. Até o profissional, até o professor entender que ser professor de bebê
é ser professor. Quando a gente conversa com um professor, você fala, você é professor de qual turma? Tô no berçário, por enquanto. Ah, ele se sente Ele priorizado. murcha. Sim. Não é, eu sou professor de bebê. Eu tô com a turma do berçário, eu atendo bebês de 4 meses, eu sou Sim. professor. O que eu trabalho bastante nas redes sociais, porque eu vi o encantamento das minhas famílias, eu vi o progresso dos meus bebês, a minha equipe satisfeita, eu falei, eu vou trabalhar nas redes sociais e eu vou divulgar isso, porque outros professores precisam, outros gestores precisam entender que existe um berçário mais fácil de ser administrado. É passar para os professores que nós que trabalhamos dentro de um berçário, nós somos especialistas naquela área. Nossa, você está empoderando a categoria mais Isso. difícil Legal dentro isso, da né? educação, que é o berçarista. Que é o berçário, nós somos. No dia a dia, é o pai afrontando a professora por uma atitude que ela teve ou por uma tomada de decisão que ela teve que ela achou necessário dentro de um berçário. É um outro profissional afrontando aquela professora, é um gestor que não tem o conhecimento afrontando aquele professor. E o que eu passo para as professoras é que elas precisam ter conhecimento, precisam estudar para isso, mas elas são especialistas naquilo que elas Assumir esse exercem. lugar, né? Eu acho que Especialista. esse é o grande ponto, talvez, né, Aline? Porque eu tenho profissionais na minha família que trabalham com educação, não de berçários, mas educação infantil. E até mesmo quando eu fui, porque eu tenho uma especialização em docência, eu sou professora universitária, até para você falar, ai, mas você também faz. É, eu sou professora universitária. A sociedade. E a gente tem essa questão com relação a, ai, sou professora. Ai, sou professora. Ai, trabalho com educação. A gente se diminui, né? Então, eu acho que, né, talvez até validando com você, eu acho que é um movimento de empoderar também, né? Sim. Trazer para a sociedade o poder da educação. A gente está em 2024 e as pessoas ainda não olham o poder da educação, independente se é bebê, se é educação infantil ou se é de um adulto. A gente ainda está nesse processo de, nossa... Mas será? Ai, mas é muito caro, ai, mas é muito pouco. Eu já ouvi isso também, né? Nossa, mas você vai investir tanto na escola de uma... Ele é tão pequeno, bebê, o que ele só faz na come. escola, Que não né? fazem nada com ele, só ele pra dar faz comida na e trocar escola? Ele fralda. brinca o dia inteiro. Brinca o dia inteiro. Sim, eu fui formada, todas nós fomos formadas brincando. É na brincadeira que se aprende, é na brincadeira que eu crio a minha segurança emocional. Eu falo bastante para as professoras de berçário que às vezes elas focam muito em uma proposta, o que fazer com o bebê é algo muito concreto e esquece da parte emocional. Que aquele bebê está sendo formado, a forma com que ele está sendo formado emocionalmente. Hoje eu tomo as minhas decisões, eu sou uma pessoa que gosta de desafios, a minha base foi a minha infância. Perfeito. Os desafios que eu tive na minha infância que me fazem tomar as minhas decisões. Então, a base, o berçário, a base, estar dentro do berçário é importantíssimo para a formação. Eu falo também para as meninas, para as professoras, que nós não formamos engenheiros, nós não formamos professores, não formamos médicos, nós formamos pessoas Legal. que serão médicos, enfermeiros, seguros Perfeito. emocionalmente, sabendo tomar as decisões, sabendo enfrentar as frustrações que a vida vai trazer para nós. E eu gosto de falar muito para as professoras, e eu empodero também as minhas professoras, que quando a gente vai no médico, eu dou os meus sintomas. E eu aceito o diagnóstico que aquele médico passa, porque eu acredito naquele especialista. E nós devemos também, junto aos pais, explicar e fazer com que eles entendam que a melhor tomada de decisão daquele momento para aquele bebê foi essa. Porque dentro, as professoras vão se identificar. Dormiu? Não dormiu? Vai dormir? Quem está com a criança naquele momento? Quem sentiu aquela necessidade daquele bebê? Somos nós. Você está passando tempo. Somos nós. Sabe uma coisa que eu achei interessante que você falou? E às vezes a gente não leva em consideração. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm com na fase adulta é a parte da inteligência emocional. Que hoje todo mundo grande Isso. procura fazer vários cursos de inteligência emocional. E você trouxe um aspecto seguinte: trabalhar isso nos bebês. Nos bebês. E Porque essa fala depois foi que assim, o nosso cérebro tá maduro, é mais Eu falo que difícil. depois Quebrar do a sete, crença, né? É mais difícil. Eu falo pega que tudo depois do aquilo. 7, você só vai colhendo Só o vai que você plantou antes. E aí é legal você, como profissional, trazer essa visão, e aí provavelmente a nossa audiência tem filhos ou é professora, é o seguinte: não é só técnica, não é alfabetizar, não é só isso. Existem outras etapas e outras fases da vida do Muito ser humano que mais precisam ser trabalhadas, que são tão mais São importantes até. fases.
São fases. Porque você falou assim, eu não estou formando um médico engenheiro agora, mas eu estou formando pessoas com inteligência emocional, com uma estabilidade emocional que vão ser melhores médicos, melhores, que vão enfrentar desafios. Então, eu achei legal esse olhar que você trouxe, porque não é um depósito de criança, não é um lugar que você contratou, não é um lugar que você terceirizou a responsabilidade de ter uma babá na sua casa e colocou numa escola para ele ir lá. É um lugar que realmente estão formando cuidado do ser humano. E para isso a gente precisa ter pessoas capacitadas. E aí, nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho, você observou lá a sua escola, as suas funcionárias, a origem do seu método. O que você trouxe? O que você entendeu? Porque você foi para a vivência. A sua escola foi o seu campo de batalha, foi onde você observou para poder mapear e desenvolver o seu método. Fala um pouquinho mais para nós sobre o seu método, Aline. O que você viu ali? O que você traz para as pessoas hoje? O que você faz, isso aqui? Quais são os pilares desse seu método? Dentro da pedagogia, da educação infantil, nós temos as propostas a serem realizadas. Entendendo o desenvolvimento do bebê, com abordagens, com estudiosos, a gente já entende, já sabe-se que o bebê ele aprende por si e com o ambiente. Então, o ambiente ele é o terceiro educador. Ele é que vai trazer os estímulos e os desafios para aquele bebê interagir, para aquele bebê aprender, com a supervisão de um adulto. E o que o professor ou o que o gestor ingessa dentro de uma proposta pedagógica é trazer o adulto como o protagonista daquele momento. E quem é o protagonista é o bebê. De uma forma tão fácil. Eu recebo milhares de perguntas, eu não sei mais o que fazer dentro do meu berçário, eu não tenho mais ideia. E eu via isso lá na minha prática com as minhas professoras, elas vinham nós temos o planejamento o semanário, não sei mais o que fazer, trazendo do adulto. E quem traz a sua aprendizagem é a criança. Então, no meu método, eu tenho o pilar de observação. Então, primeiro você precisa observar a criança, porque nós estamos falando de berçário, de 4 meses a 2 anos, desenvolvimentos totalmente diferentes. Então, primeiro pilar é você observar. Observe a necessidade do seu bebê e da sua turma. Observou, você vai planejar. Quais são os objetos que você vai proporcionar para aquela turma e para aquele bebê no ambiente, lembrando que o ambiente é o terceiro educador, a criança aprende no ambiente, você vai registrar aquele acontecimento e vai documentar, que eu chamo da documentação pedagógica. Então tem um processo, tem um passo a passo muito simples, onde o professor consegue ter toda a documentação pedagógica, o professor consegue ter um portfólio onde entrega para o pai. Uma das dores do professor e uma das dores do gestor é como eu vou mostrar para o pai que a criança fez algo dentro da escola. Ou ele só ficou aqui sem fazer nada. Como eu vou mostrar? Então, nós temos um portfólio. Dentro desse portfólio, tem todo o desenvolvimento da criança em forma de escrita, que o professor, como a escrita, em fotografia, do desenvolvimento, passo a passo do desenvolvimento dessa criança. Eu colocando isso em prática, é lógico que até chegar um método, a gente vai fazendo testes, né? Sim. Então, eu tive aí 8 ou 9 anos de testes. Dentro da minha escola, já fazem 3 anos que a gente aplica esse método. Então, eu fui aperfeiçoando. E eu vejo o encantamento das professoras, o encantamento dos pais. Saída de professora era todo ano. Perdia uma professora, perdia outra. Sabe, profissionais bons. Não eram profissionais ruins, eram profissionais bons, que eu via que algo ali dentro não estava acontecendo. E conversando com outros gestores, é a mesma fala. É a mesma dor, é onde mais sai profissional, é dentro do berçário. E elas estão gostando, elas estão comigo e aplicando esse método. Eu trago para os professores e trago também para os gestores, porque o professor sem o gestor, não tem como, acreditando, às vezes ele não tem tanta autonomia. Sim. Né? Eu tenho o nosso curso que chama Berçário na Prática, onde mais de 1000 professores já estão aplicando, e alguma parcela desses professores, eles falam que a dificuldade é a gestão. É a gestão. Você trouxe uma visão muito legal ali. Eu quero te fazer 2 perguntas, mas a primeira delas é: o gestor, o dono do negócio, quando ele tem uma visão de que por que meus clientes estão saindo? Por que os meus profissionais estão saindo?
e você olha e fala assim, olha pra você. Isso. Olha pra dentro, é uma visão exatamente. estratégica do dono. É. Porque a tendência é falar assim, não tem profissional bom, É o isso. mercado tá ruim, Olha os pro clientes outro, são né? chatos. Então você terceiriza a culpa. Então quando você olha e fala assim, eu tenho que fazer O alguma que coisa. eu preciso mudar O que eu preciso... nessa reclamação. Exatamente. Eu falo que eu cresci muito olhando as reclamações. Eu falo que pai não manda um bilhete, ele manda uma dissertação na agenda. É um textão desse tamanho. E o gestor de escola tem que pegar aquilo, não pega para o coração, leia as queixas do pai e veja qual foi o erro. E sempre tem um erro. Sempre tem um erro que poderia ter diminuído, poderia ter sido esclarecido de uma forma diferente. O que eu fazia, o que a Lilian falou, colocava a culpa no professor. No outro, E aí, Por que parênteses- aconteceu isso? O que foi feito? E tem que fazer. Não. Mas isso é muito olhar legal da pra liderança. si. O líder, ele primeiro olha pra si. Pra E si. depois pro que acontece no é. negócio e depois pra equipe, mas olhar pra si. Eu queria só te fazer uma pergunta. Mas antes de você mudar o assunto, só pegando deixo, você falou assim, o pai não escreve uma frase, ele escreve uma dissertação. Que serve para todas nós empreendedoras o feedback do cliente. Cliente. Porque isso é um feedback. Se ele escreveu assim, ó, aconteceu isso, 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 e você pega e olha pra dentro, peraí, por que ele falou isso? Realmente foi uma falha no meu processo ou algo que eu posso melhorar? E priorizo e melhoro, você avança no seu processo. Você cresce então é muito com importante erro. isso pra nós. Pro empreendedor, Pro não empreendedor. pegar pra si, Isso. pegar E não pro pega negócio. pro É feedback. coração. Feedback, eu acho você que esse vai é o crescer. grande lado do empreendedorismo, né? Porque às vezes a gente dói, Não, né? é. Nossa, tá falando mal de E mim. não Ai, o meu Ah, negócio. e não a é, vaidade. não é sobre É sobre você. é sobre a escola, Isso. o serviço que eu estou prestando. O empreendedorismo é o seu produto, né? É, o seu negócio. é. É meu, É meu, entendeu? sim. Então, quando falam do meu, a Opa, empreendedora dói, né? dói quando fala do dói, filho. sim. Vem alguém falar do meu filho. Opa. Dói, entendeu? Mas é legal isso, a gente ter essa E é visão, né? difícil, Tipo mas assim, é. peraí, vamos separar. Tudo bem, doeu, mas peraí, separei, deixa eu olhar. É Que- porque por senão que a que roda tá- não gira, né? Não, Você e aí concorda? você, às vezes, É. você vai empilhando problemas, porque aí você vai criar uma barreira com o pai, aí o pai vai assim, nossa, fulano tá ríspida comigo, aí fulano não me atende bem, você aí o fecha a filho passou mal, escola. assim, entendeu? Então, pra nós, pros nossos negócios, toda vez que a gente vê um feedback que às vezes não é o que a gente gostaria, não é o elogio, peraí, por quê? E até quando é elogio, ela elogiou isso, pô, mas será que é bom mesmo? Como é que eu posso pegar isso aqui e multiplicar? Melhorar, né? Verdade. Muito Pô, legal. as perguntas. Eu tenho uma pergunta, porque o seu caminho do empreendedorismo É me diferente. chama atenção. Porque normalmente a gente empreende em algo que a gente Já tem, tem uma uma base. habilidade, uma expertise. E não é que você não tenha tido, porque você fez um caminho não linear, mas você voltou para educação para adultos, É. né? Mas a minha pergunta é: você sentiu no começo, quando você abriu a escola, algum incômodo com os seus profissionais porque você não era pedagoga? Muito, muito. Como era para você referência. liderar pessoas que você não tinha o conhecimento Muito. técnico? É a referência. Você vai ser a referência do seu time. E como eu ser referência se eu não tinha nem a formação? Eu entrei como empreendedora mesmo, não como uma pedagoga. Como que eu iria ajudá-las? Mas nunca esteve dentro de uma sala de aula. Mas isso você conquista, eu falo que você conquista o seu time com a sua postura. Estando lado a lado e mostrando o caminho. Eu sempre fui uma líder de mostrar o caminho, de estar junto, de colocar a mão na massa. Eu criar o meu método não foi só observando, eu estive junto com elas. Peraí, eu entrava na sala, tava todos chorando, todos. Quem trabalha no berçário sabe, eu não tô mentindo, não adianta eu mentir. Todos chorando. Era um bebê aqui, outro querendo entrar no cérebro da professora. Peraí, vamos entrar. E eu entrar junto, a gente fala muito de apagar o fogo. Vamos lá apagar o fogo, o incêndio? Mas eu nunca fui só apagar o incêndio. Eu fui apagar o incêndio entendendo, observando o que eu poderia mudar e estar junto com elas. E eu estando junto com elas, eu crio uma relação de confiança. Gerou, Ela tá comigo. Você foi sempre empática, né? Então exercitar a empatia Não é com só quem cobrar, tá ali. estão todos chorando. Karina, tá o que você tá acontecendo? fazendo? Que você tá sentada aí com 4 no colo? Professora de berçário não senta. Agora, quando você tá lá dentro, você entende, não, a professora de berçário tem que sentar. Tem que sentar. Eu tive uma fala de um dono de escola que me chamou muita atenção uma vez, que ele falou assim, nossa, eu cheguei na minha escola
umas 5 horas da tarde, que eu fui fechar a escola, tinha 3 sentadas. Eu falei, levanta, não tem que sentar. Eu falei, opa, ele não viu o processo. Ele não viu o que aconteceu das 7 da manhã até as 5 da tarde para as 3 estarem sentadas. E provavelmente elas estavam assim, ó, Acabou, né? cansadas. 5 da tarde é a saída. As crianças estavam como? Não, as crianças estavam lá, mas a professora não pode sentar. A professora pode, deve sentar, estar na altura das crianças, estar junto com as crianças. E foi isso que eu fiz. Eu estou, até hoje, eu estou dentro. Sim. Eu escuto o que elas me trazem. Eu brinco com elas que eu tenho umas ideias doidas. Então, eu mando umas ideias doidas e elas executam. Não da forma com que eu fiz. Elas executam muito melhor do que eu imaginava. Eu amadureci nessa minha trajetória que o dono da empresa, ele não é o melhor funcionário. Ele é o melhor estrategista. É isso. Mas ele não é o melhor funcionário. Anota, Bianca. Anota. O dono não é o melhor funcionário. Ele é o melhor estrategista do Verdade. negócio. Eu não sou a melhor que vai fazer a comida. Eu tenho a Raquel lá dentro que faz uma comida maravilhosa. O meu papel é ajudá-la no processo. Dar todas as ferramentas As para que ela ferramentas tenha. Exato. e ela faz a comida maravilhosamente. Mas aí você falou algo bem importante, Eline, porque o que acontece? Eu acho que às vezes a pessoa ela vira dona, só que ela se distancia tanto que ela perde a mão. Perde a mão. Então esse gestor, às vezes, ele fala porque ele não lembra que no dia a dia É tão diferente. simples assim, por isso que ela tá sentada, né? Então, eu acho que o grande jogo, não só na escola de educação, quanto para ter um negócio, é que você tem que delegar, né? Você tem que sair do operacional, mas você também não pode tirar todo o pé e não quero nem saber como foi seu dia, querida, como Se foi seu distanciar da responsa- realidade, É, né? Porque você distancia da realidade, você não consegue melhorar processos e aí o negócio não gira, né? No começo da escola, eu era tudo. Quem é dono de escola pequena sabe, nós fazemos de tudo, da secretaria à limpeza. A escola foi crescendo, foi tendo os profissionais que fazem tudo isso, e hoje eu tenho 2 coordenadoras. Uhum. E eu, junto com elas me trazem muito feedback, elas me... É junto, é em Uhum. conjunto. Exatamente. É construindo Não conjunto. é você lá, Não, é. é isso. E o que eu passo para elas é, verifica se é possível. Perfeito. Verifica se é possível. Se não for possível, muda. Vamos ver outra coisa. Vamos mudar. É muito legal isso, que, assim, não é a minha realidade a gestão ou o negócio de um berçário, mas quando você olha do ponto de vista de negócio, é igual para todo mundo. Você tem que ter visão estratégica, você tem que sair do operacional, você tem que aprender a delegar, você tem que ter processo, Se você for tem que ter apagar um fogo, empatia. não só apague o fogo, observe e crie estratégia para que você não tenha que apagar novamente. É isso aí. Aí ó, você tem que ter empatia com o seu funcionário, você tem que fazer o follow-up e ver a observação, pegar o feedback como... Você vê que para para nós, em todas as nossas áreas, tudo isso se aplica do ponto de vista de negócio? Sim. Sim. Porque é o todo lugar, né? É um lugar uma comum. empresa. E aí, quando a gente fala no nosso podcast, né? O empreender não precisa ser solitário. E você tá num grupo, traz isso. Exatamente. Porque, nossa, nunca olhei pro berçário, só quando eu levava as crianças pra colocar lá, porque eu precisava trabalhar. E quantas vezes eu pensei, caramba, é caro pra caramba, é mais caro do que pagar. Eu e um monte de pequenininho. gente. É. Que quantas vezes eu ouvi de amigos? Não, eu pago R$2.500 pra deixar meu filho na creche. E eu falei, mas pra fazer o quê? Pra comer? Que comida é essa tá mais cara do que, né? O que eu gasto na minha casa? Porque... Como pais, a gente não tem essa consciência do valor disso. E às vezes, quando a gente olha para outros negócios, poxa, realmente, né? Será que eu tô dando valor? Porque você trouxe uma fala muito interessante, eu falo para as minhas funcionárias o poder, a importância delas têm que se empoderar, que ela é especialista. Então, para nós, nos nossos negócios, eu tenho uma colaboradora. Então, ó, você é importante. A Bianca que tem Isso, chefe cada das minhas crianças. uma. Cara, você é importante. Dentro né? de uma empresa, Nossa, é muito legal essa. não funciona com uma única sozinha. pessoa. Não tem como. E cada um é especialista na sua área.
e domina muito bem aquela área. E a visão de gestora, né? Você não é onipresente. No início, tudo bem, eu fiz tudo, mas eu aprendi, eu tenho 2 coordenadoras, eu tenho a cozinha. Então, para nós, como empreendedoras, para empresa, assim, chega uma hora que você tem que começar a delegar. Você fala assim, senão você não cresce. É o crescimento, né? Você dor trabalhou do a crescimento. dor do crescimento. A primeira fase lá, vender, Tudo. precificar, tem que ter cliente, tem que entregar o serviço, fica lá, faz de tudo um pouco, depois você Abre, cresce. fecha, Exatamente. sábado, aí, domingo. Você falou do seu método. O seu método é aplicação para gestores, não é para professores. Para professores. Pra Pra professores. professores. Mas eu tenho dentro do meu curso, que eu chamo como berçário na prática, porque eu levo toda a minha prática. Todo o meu curso, todo o meu método são exemplos de dentro do meu berçário. Maravilha. Então é algo que eu falo que é uma prática validada, porque eu já fiz, eu já validei lá dentro. Tem coisas que a gente vai tirando que não deu tão certo e tem coisas que é validada. Então é um curso que é voltado para professor, mas eu tenho gestores dentro dessa comunidade que aplicam junto com os seus professores. Mas hoje você vê que os professores têm dificuldade de aplicar porque os gestores não Porque têm a os mentalidade. Porque os gestores, e na minha fala, o meu público no Instagram é voltado para professor. Tá. Mas algumas falas eu falo, e você, gestor, porque eu tenho gestor, esteja junto com a sua equipe, Sim. olhe. É que é um conjunto, É um né, conjunto, Lili? é o que Não eu falei. adianta Tem que vir você da ensinar. mentalidade Tem do que dono. Porque às vezes o dono quer aquela coisa, tem que ser. Algo que me chamava muita atenção nesse planejamento, elas tinham que fazer 4 propostas em um único dia para os bebês e acabavam não fazendo. Porque no dia a dia, imagina, não rola. E eu falo muito, é uma proposta que fique só no papel. O meu método não fica no papel, ele vai para a prática. É uma proposta por dia, tem toda uma sequência, mas ele vai na prática. O professor, não, é possível. Esse eu consegui fazer, essa proposta eu consegui. Porque no dia a dia, você ter 4 propostas pensadas por um adulto para o bebê não rola. É muita É coisa. dizer que está só no papel, tirar uma foto para mostrar para a família. E o bebê? E aquela pessoa que a gente está formando? Que vai ser uma Karina, que vai ser uma Lilian, uma Mary. E ele? Então, muitos foram anos, e hoje em dia, se a gente for buscar na internet, tem pouca coisa para bebê. Pouquíssimo. Te falar, como que é esse mercado aí? Porque você tá nadando num Tem oceano poucas azul. De braçadas, né? Porque não tem muita coisa voltada pro berçarista. bebê. Eu tenho as minhas inspirações, as minhas abordagens, que eu acredito, mas hoje em dia se fala muito pouco do bebê. Se você for ler, não tem. O professor, ele não tem base do que fazer. Na faculdade não tem. É que a O pedagogia módulo, ela é toda voltada para o ensino, educação formal já, né? e ainda tem as suas falhas. E ainda tem muitas falhas. Emocional, por exemplo, acho que nem aborda até hoje. Você Não, tem em lá um qual semestre fase? de legislação. Educação. que tem Mas esse você foco. não fala da neurociência, né? Não fala-se. E E quando fala muito na área da saúde. A área da saúde fala muito da estimulação do bebê, mas por um viés da saúde. da na saúde, E educação, não da da educação. vertente educacional. Da Então, educação. tem ali uma área que precisa ser desbravada e precisa entrar a educação junto com a saúde, né? Eu vejo que elas convergem muito quando tem um transtorno, quando entram as crianças com deficiência, né? Aí vem a saúde junto com a educação, lá na educação, principalmente na área da escrita, né? A hora que começou a escrever, que a criança deu ruim ali, aí vem. Mas a gente sabe da importância da estimulação Para precoce, todos. da estimulação do bebê. Eu tive uma academia de bebês, né? Ai, que delícia. Eu trabalhei muito com a estimulação de bebês e trabalhei com pais e a conscientização era muito difícil, né? Então, acaba a mãe não ter tempo de fazer, mas a mãe também não entende a importância Não do é estar ali e importante, brincar. não é Não entende que importante. também não é colocar um monte de brinquedo, é simplesmente a criança estar lá e deixar ela brincar com o ambiente. Deixar ela tentar Ambiente engatinhar, seguro. enrolar, seguro emocionalmente. Então, eu acho que tem um mercado aí enorme para você desbravar. Eu achei muito interessante que quando eu te conheci, eu falei, caramba, alguém vindo falar com as berçaristas, né? Porque eu também tenho 2 filhos e via que tudo que vinha do berçário não era valorizado. Não. Não, eu lembro que eu brigava às vezes que eu mandava as meninas vir com os coquinhos. Eu falei,
peste, velho. Fizeram um monte de coquinha na cabeça da minha filha. Um trabalho danado pra eu ter que tirar depois. Assim, mas aí você olha assim, nossa, mas olha o cuidado que ela teve de pegar a minha filha, de ficar com o tempo, entendeu? Então, assim, é o outro olhar. E é o cuidado. É o cuidado. E aí eu queria que você me falasse, você falou assim, que o ambiente é o terceiro educador. Então, eu sou leiga. Quem são os outros dois educadores na ordem? O adulto e a criança. Então, adulto, os Criança, pais, os a pais, própria criança. E o ambiente. Que é legal você respeitar e entender essa tríade, né? Sim. E essa tríade serve pro adulto também, Pra tá? vida Porque o inteira. ambiente, ele é muito educador, ele é muito potencializador em qualquer jornada. E acho que esse é um dos grandes insights que eu tive nos últimos anos, de estar num ambiente de empreendedorismo. Isso muda a sua chave. É outro jogo. Muda. Você vê que pessoas têm as mesmas dores que você. Você traz soluções do seu negócio, de um negócio que Não tem nada a ver com o seu, às vezes, nem vai ser aplicado. Mas eu O seu coloco papo não é o dentro- mesmo com um CLT. Não, é muda, totalmente muda. diferente. Você tem que estar num ambiente onde você busque, absorva o melhor para si. Então, desde o bebê ao adulto, o ambiente, Ambiente, ele modela comportamento, ele modela aprendizagem, ele modela o direcionamento, ele modela seus resultados, ele é realmente o ambiente. E aí fica sempre um convite, né? Para nós empreendedoras e para quem está nos assistindo, sempre procurar estar em um ambiente que te proporcione crescer. E aí você fala assim, mas eu vou ficar só, por exemplo, na área de pedagogia, só quem empreende como escola, eu vou Não. frequentar ambientes só... Não, vai para outros mercados, Não, porque modelar abre- outros mercados. Abre a Abre. cabeça, abre. E também acredito que não tenha, né, Line? Tem ambientes de gestores e empreendedores ali na área de berçário? Tem uma Maravilha. comunidade grande de gestores. Legal. Educacionais, Tem. né? Tem. Maravilha. Mas é importante sair também. Sai, Pra ver porque acaba sendo, sabe, só dores. Dores. Vira um lugar dores. de reclamação, né? Aí você Muro fala, da eu vou tudo do fechar as choro. portas. Eu vou fechar as portas, eu vou para outro mercado. É só dor, reclamação. Não, vai para outro ambiente que você troca Vê outras mais estratégias, informações, vê outras dores diferentes. Com a dor do outro você consegue. Até você olha que a sua não é tão funda assim, Não né? é tão fundo. Você se Opa, aquele adapta. tá O pior ser- o que ser eu. humano, ele se adapta com os outros ambientes, ele aprende com os ambientes. É muito muito poderoso, né? É verdade. Muito bom, gente. Bate-papo incrível. Amei estar aqui. Que delícia. Maravilhosa. Sua jornada é muito bacana ver sua jornada empreendedora, né? Empreendendo numa área bem diferente que veio pela maternidade, né? Maternidade aí sendo um divisor de águas da mulherada, né? A minha pelo menos. A minha também. Eu surtei. Também até hoje também. Eu surtei, assim. Não sei o que vocês têm pra dizer, mas eu também, surtei com a maternidade. surtei mesmo. E quando eu comecei a O marido empreender, também surtei. Sim, e a gente é única também. Enquanto os filhos não saírem de casa, casados, ou o que for, você vai continuar surtando, porque vai mudar a Exatamente. fase. Então, vai mudando a intensidade. Exatamente. Surte com a gente, entendeu? Que vai ser mais leve, vai ser um surto mais light, um surto mais tranquilo, a gente chora junto, a gente, né, a gente discute ideias juntos. Então essa é a proposta do 4.1, uma proposta de ter um ambiente em que você possa aprender, tirar insights. Eu acho que de cada um a gente consegue tirar aprendizagens, ideias. Se você gostou, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com uma empreendedora aqui também, compartilha aí com as berçaristas, aí a Aline trazendo essa potencialidade desse profissional no mercado, que é muito importante. Eu sou, assim, defensora do berçário, da estimulação do bebê. Então, Aline, você está de parabéns por mergulhar nessa área. Acho que o mundo precisa disso mesmo. Só assim a gente forma adultos saudáveis intelectualmente, né? Saúde mental, profissionalmente, Mentalmente, adultos que sejam que tragam a verdadeira sua essência para o mundo, né? Então você tá de parabéns. Obrigada, E aí, meninas. eu quero que você fale assim, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, as profissionais que querem ser berçaristas, ou gestores que querem conhecer um pouco mais do seu método, como é que eles te encontram, Aline? Tem curso, já tá ativo? Como é que é esse acesso? Eu tenho as redes sociais, eu tô no Instagram, Aline Benedito Oficial. Meu público voltado para os professores e gestores de bebê e de escola. Eu tenho um curso que a gente vai fazer um lançamento. O ano passado nós já lançamos o que é o Berçário na Prática. Esse ano nós estamos em processo de lançamento no Berçário da Prática. E eu também tenho o Canteiro de Aprendizagem, que é o nosso método
pedagógico para você, gestor, você, professor, colocar aí dentro da sua escola e ser um pouco mais feliz aí dentro. Vamos aproveitar que alguém já trilhou o caminho e já desenhou um método. Então, assim, vamos só pôr em economizar prática. energia e aplicar. É só pôr em prática. Só aplicar, muito bom. Maravilha. Lini, Obrigada. obrigada mais uma vez, foi incrível, né? Muito aprendizado aqui. Estamos finalizando mais um episódio. Compartilhe com as berçaristas, compartilhe com as empreendedoras, curtam, comenta aqui, vai lá nas redes sociais da Lini, né? Que esse foi mais um episódio aqui do 4x1. Até a próxima. Até a próxima.